Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 14. Os irmãos internautas, nós tivemos uma pequena pausa que acabou a bateria aqui no microfone, então trocamos. Então leremos Apocalipse 2, verso 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos sobre a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então nesta manhã iremos meditar um pouquinho sobre: será que muda Deus seu parecer? O profeta de Deus, ele pregou a mensagem intitulada assim mesmo: muda Deus seu parecer? Malaquias diz que Deus não muda. E Paulo diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós sabemos que os profetas, muitos fracassaram, tiveram falhas. Os reis fracassaram, alguns caíram. Grandes homens na história durante as eras caíram. Mas Davi disse que em Deus não há nele sombra de variação. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quem é Deus? Nós estamos familiarizados com isso, em saber que Deus, Ele está em sua palavra. Deus não está numa organização, Deus não está numa igreja, numa religião, e nem mesmo Deus está aqui no tabernáculo. Deus está em sua palavra. O Mombrana diz que a palavra de Deus é Deus impresso em letras. Vocês creem nisso, não, irmãos? Então nós vemos que, se essa é a palavra de Deus e cremos que é a palavra de Deus, se nós queremos realmente estar certo da vida eterna, o Mombrana, na mensagem O Caminho de Deus, ele diz assim: o caminho de Deus, para o reino de Deus, para os céus, não tem atalho. Então o caminho de Deus está aqui em sua palavra. E nós poderíamos olhar nas Escrituras quantos que tentaram andar, ou servir a Deus, ou fazer algo para Deus, mas não numa vontade perfeita, sim, numa vontade permissiva. E o Mombrana chega a dizer que mesmo numa vontade permissiva, Deus opera. Mas a vontade perfeita de Deus é o assim diz o Senhor. Ele cita aqui nesta mensagem o caso de Balaão, como nós lemos aqui. Para um crente espiritual, irmãos, ele não discute com Deus. Quando ele recebeu a proposta para ir de Balaque, para ir unir-se com ele, para amaldiçoar o povo de Deus, qual foi a palavra de Deus para Balaão? Não vá, Balaão, amaldiçoar aquele povo, é bendito. Já não bastava isso, irmãos? Então, sendo um profeta, irmãos, Balaão era um profeta que falou da vinda de Jesus, um homem ungido por Deus. Por isso que os dons e as vocações, Paulo diz em Romanos capítulo 11, o verso 29, eu creio, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
E veja só, Balaque confiou muito em ver ali Balaão, porque ele tinha uma imitação de Moisés. Moisés tinha ali o sacrifício, Balaão tinha o sacrifício. Moisés tinha ali os 7 altares, Balaão tinha os 7 altares. Então o povo olhava, olha, Deus está na perfeição, isso é a vontade perfeita de Deus. Mas o cristão ainda tem um pontinho, mas será que é essa vontade perfeita de Deus? O Mombrana diz, a única diferença entre Moisés e Balaão, vocês sabem o que era? Era a coluna de fogo. Oh, irmãos, eu posso estar aqui falando, pregando, fazendo tudo, mas se eu não tiver uma convicção que a coluna de fogo está entre nós, irmãos, simplesmente seria um passatempo, simplesmente seria, me perdoe a expressão, talvez seja muito rude o que eu vou dizer, estaria enchendo linguiça. Mas vocês estão aqui com sinceridade, pagando seus dízimos, ofertando, apoiando a causa de Deus, não é para ouvir qualquer coisa. Você vem aqui para ouvir Deus usar o pastor, usar o ministro, o evangelista, o diácono, o cooperador. Por mais simples que seja, vocês vêm aqui porque vocês querem, nós queremos alimentar da palavra de Deus. E eu não tenho nada para dar. Os nossos irmãos que pregam, irmão Valério, irmão Fábio, não tem nada para dar. Paulo não tinha nada para dar também, mas ele dizia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Então cada homem de Deus que sente o peso, aquela vontade de expressar algo de Deus, irmãos, vai o quê? Examinar as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna e dar ao povo o assim diz o Senhor. Não é a minha teologia, não, eu não quero, irmãos. O próprio profeta de Deus dizia certa vez, vocês veem mesmo nas capas de mensagem alguma, ele diz assim, eu não trago uma mensagem para que o povo siga-me. Ou tirar alguma pessoa daquele tabernáculo, trazer para esse tabernáculo. Não é isso. Cada um tem que ter a sua posição, cada um tem que ter o seu pastor, porque o pastor é o alimentador daquela ovelha. Agora, Mombrana disse, isso traz um peso sobre cada ministro, cada pastor, cada pregador. Então a diferença que fazia entre Balaão e Moisés era a coluna de fogo. E Mombrana diz, a coluna de fogo sobre Moisés, ali era Jesus. A coluna de fogo sobre Moisés, ali era o guia, era o Espírito Santo. Vê? Nós vamos lá na mensagem, ao nascer do sol, diz o profeta de Deus, nós temos que ter a mecânica sim, que é a letra, a palavra, mas nós temos que ter, além disso, temos que ter a dinâmica. E a dinâmica é a coluna de fogo, irmãos, é o Espírito Santo. Porque eu posso falar aos seus ouvidos natural, você está me ouvindo com os seus ouvidos natural, mas o Espírito Santo, o guia, a coluna de fogo, fala no ouvido da alma, lá no terceiro homem. E quando o Espírito Santo vem e fala lá no terceiro homem, que é a alma, irmãos, onde está ali a torre de controle, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Aleluia. Então veja, Balaão deveria, como um profeta, ele deveria dizer, ó Senhor, muito obrigado, basta. O Senhor disse para mim não ir, eu não vou. Mas ele foi insistente. Quando ele falou com Balaque reforçou o prêmio para ele, falou assim, olha, temos mais ainda aqui, vamos. E volta Balaão falar com Deus novamente. Resumindo, vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem a mensagem. O Senhor disse, então vá Balaão, vá. Foi a vontade perfeita de Deus? Não. Agora sim é uma vontade permissiva. E ele foi tão, irmãos, insensato, tão insensato que ele não podia ver o anjo do Senhor. A mula
em quem ele caminhava ali em cima dela, foi mais digna de ver o anjo do Senhor do que o próprio profeta. Vocês sabiam disso? Vamos ver se eu acho aqui, é número 22, e o versículo 27, veja o que disse. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e a espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor, olha só, irmãos, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? Então Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo qual se inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Você está vendo, irmãos? Então, ao jumento, irmãos, que transportou ele durante tempos e tempos, nunca negando, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá. Agora, por causa desse rebelde homem, o que aconteceu? Ele não foi digno de ver primeiro o anjo com a espada, mas a jumenta foi. Quantos hoje não é digno, não consegue ver o anjo do Senhor entre nós, irmãos, com a espada? Você crê que o anjo do Senhor tem a espada na mão? A espada do rei. Vê? E a espada do rei o que é? É a palavra de Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Então veja, o profeta de Deus diz aqui no parágrafo 46 da mensagem, muda Deus seu parecer. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora é aí onde o problema se encontra. Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus. E ele permitirá isto. Mas também, se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, ele fará a sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Você está entendendo? Me lembro de Davi, quanto é citado aqui, irmãos. Davi não era um sacerdote, Davi era um rei. Na posição de rei, ele era abençoado por Deus. No entanto, quando ele pediu a arca, e a arca vinha vindo ali para junto daquele local, era uma coisa, estava na vontade perfeita de Deus? Não, porque ali não era para Davi trazer a arca, e nem aqueles homens sobre aquele carro. Diz o Mombrana, até o modo deles conduzir a arca estava errado sobre aquele carro. O Mombrana diz, a arca teria que vir aqui, ó. Tinha que ter os homens carregando a arca aqui, isso quer dizer, a palavra de Deus tem que estar em nós. E no entanto, estava trazendo a arca sobre aquele carro, e quando ela pendeu e foi para cair, eu creio que foi o capitão que segurou, o que aconteceu? Causou morte, matou o homem. Você está vendo? E Davi pensando que estava fazendo uma coisa correta para Deus. E Deus, na vontade permissiva, vai, Davi, vai. Conclusão, quando a arca chegou até o destino, ali onde Davi queria, o que aconteceu? Davi regozijou no Espírito, Davi se alegrou, o Espírito Santo desceu, Mombrana diz, o genuíno Espírito Santo desceu ali onde Davi estava, e ele dançou no Espírito, se alegrou no Espírito de Deus. Mas ali atrás já tinha ficado um dano, alguém tinha morrido. Você está entendendo? O Mombrana diz assim, mas mesmo assim, a arca do Senhor presente, que é coisa tremenda, a presença genuína de Deus sendo derramada, mesmo assim,
Mombrana diz, Davi estava fazendo uma coisa errada. Davi estava fazendo uma coisa fora da vontade de Deus. Eu creio que na mensagem, fazendo um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, o Mombrana fala sobre isso. Que Davi estava numa vontade permissiva de Deus. Vê? Porque ele não era sacerdote. Veja, ele era um rei. Aleluia. Ó, irmãos, então é o que está dizendo aqui o profeta de Deus, sobre essa vontade. Então, a vontade permissiva de Deus fez ele se alegrar, saltar no espírito, glorificar a Deus. Nada dará errado com Deus. Nós somos. Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-taqueando. Hoje à noite, não há nada errado. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria. Tudo. Nós pensamos que está errado, mas Ele sabe que está certo. Deve ser assim. Como no princípio, Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Ele não reticência. Essa não era a sua vontade perfeita, veja. Mas, veja você, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam os atributos. E essas coisas que você vê mostradas agora são somente seus atributos mostrados. Ele habitava sozinho, ele nem mesmo era Deus, ele era um objeto, ele nem mesmo era Deus. Deus é um objeto de adoração. Ele é o grande eterno, ele era o grande eterno, e nele estava atributos, tais como ser Pai, ser Salvador, ser curador. E agora, como eu poderia, ele tinha ser Pai, porque isso prova que ele era Pai, mas ele habitava sozinho, só ele é imortal. E agora, mas seus atributos têm de ser mostrados. Veja, agora, para ser Salvador, tem de haver algo perdido. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Isto não seria adequado à sua santidade, ao seu grande juízo. Mas ele colocou o homem em livre-arbítrio, sabendo que o homem ia cair. E nisso, então ele se tornou homem, ele próprio, para redimir o homem que caiu. Essa é a razão porque Jesus foi Emanuel. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo, mas Deus teve de vir, ele próprio, e tomar o lugar. E Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Ele teve de se fazer carne, e na carne de seu próprio Filho Criador. Veja só que interessante. E ele mostrou aqui, no princípio, que sua vontade perfeita, olha só, irmãos. Ele mostrou aqui, no princípio, que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja você, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca tinha a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Vê? Você vê que os tipos não falham, irmãos. Veja, o que Deus disse lá no princípio, quando ele criou o primeiro homem. E todos nós sabemos que o primeiro homem não foi o homem terreal. O primeiro homem foi o homem espírito, o homem espiritual. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E o Mombrana diz, se ele fez o homem à sua imagem, não é esse homem que vocês estão vendo, é o homem espiritual, o homem espírito. Veja, ele fez o homem espiritual, porque Deus, São João 4:24, Mombrana usa a escritura, 4:24, ele diz, Deus é espírito.
E o que Deus usou para fazer esse homem espiritual? Ele falou a palavra, não foi? Essa é a vontade perfeita de Deus, irmãos. Quando Maria, o anjo foi lá, e de repente José ficou sabendo que Maria estava grávida, e nunca ela tinha tido contato fisicamente com homem algum. O que Deus usou para gerar aquele corpo dentro de Maria, do ventre de Maria? A palavra. Você está vendo? O que o anjo disse? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, que coisa maravilhosa. Então essa é a vontade perfeita de Deus. Por isso que hoje, irmão, Cristo está sendo gerado, formado. Nós falamos isso, eu creio que foi domingo passado. Está sendo gerado na igreja, na noiva. Está sendo gerado através do quê? Através da palavra. Não foi isso que Pedro disse? Disse, sendo de novo gerado pela palavra de Deus. Oh, irmãos, isso é coisa tremenda. E o que foi no passado é no princípio. Então vamos mais um pouquinho aqui. Já temos poucos minutos. Vamos lá então. O 52. Agora nós verificamos que Moabe era um ilegítimo. Para começar, porque ele era filho de Ló, com sua própria filha. Agora note como a igreja natural. Moabe representa a igreja natural. Moabe representa Israel, a igreja espiritual. Agora, Israel, a noiva foi representada, os chamado para fora. A igreja, ela própria, a palavra igreja significa o chamado para fora, sair. Aqueles que saíram, sai dela, povo meu, sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo. Não toquei nas coisas imundas. A igreja de Deus é chamado para fora do mundo, para fora dos caos do mundo. Você não é mais do mundo. Como estava tentando dizer a outra noite para vocês, quando você sabe que tem o penhor de sua eterna redenção, agora mesmo em você, pelo batismo do Espírito Santo, isso já vivificou você. Você está agora ressuscitado com Ele. E estamos assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, você não é mais do mundo. Se você ama o mundo e suas afeições ainda estão nas coisas do mundo, então o amor de Deus nem mesmo está em você. Está vendo? Nós somos livres do mundo. Não há mais desejo. Em Hebreus, eu creio que em Hebreus capítulo 10, diz, havendo uma contínua recordação do pecado, cada ano, aqueles corpos de animais eram oferecidos, mas nesse caso, o ministrante, uma vez purificado, não tem mais consciência de pecado, não mais desejo de pecar, a coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida. Aleluia. E então, a igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Não é mais, eu nem mesmo chamo mais de igreja. Eu não gosto de me referir a isso. Eu gosto de me referir a isso como uma casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação pentecostal. Mas a igreja são os chamados, são os nascidos de novo, que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas. E assim nós ainda vemos isso, que Deus cumpre sua palavra. Agora, Moabe viu, Moabe olhou para baixo, para os campos, e viu Deus movendo-se no meio desse povo, que nem mesmo era uma nação organizada.
Eles estavam somente vagueando por ali, de um lugar para outro lugar, mas a coisa estranha é que eles atacavam essas nações e as conquistavam. Tudo que estava em seu caminho, eles conquistaram. Agora, eles descobriram, Moabe contemplando isto, Balaque, ele olhou para baixo, para a nação de Israel, e ele disse: o povo cobre toda a face da terra. Ele disse: eles lambem as nações, simplesmente como um boi lambendo a erva do campo. Olha só, eles descobriram uma das grandes notas chaves, como eles receberam esta grande revelação. Havia um profeta entre eles. Eles tinham um profeta, ora, alguém que os conduzia. Não era um sistema feito pelo homem, como eles estavam acostumados, suas delegações com eles, e assim por diante. Mas isto e seus dignatários, porém, eles tinham um líder divinamente chamado. Veja, e que triste dia foi quando o mundo da igreja deixou a divina liderança do Espírito Santo e adotou um bispo ou alguma outra coisa para tomar o seu lugar. Foi um triste dia. O Espírito Santo é para ser o líder da igreja. Ele é enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo, para fazer a igreja viver como ela viveu no princípio. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos resumir aqui para nós encerrarmos. Quem foi Moabe? Todos nós sabemos que Ló e suas filhas saíram de Sodoma, sua esposa, e a palavra do anjo era: não olhe para trás. E todos nós sabemos que a mulher de Ló não aguentou, ela olhou para trás. O que aconteceu? Virou aquela estátua de sal. E agora veio ali, digo eu, um desespero das filhas de Ló. E agora ficaremos sem descendente? Mamãe morreu, virou uma estátua de sal. Elas embriagaram Ló, veja só, e tiveram caso com Ló, e nasceram ali aqueles filhos ilegítimos. Vejam, uma filha ter relação com o próprio pai. Que coisa! O Bruno diz, isso não passa do quê? De uma igreja natural. E veio então quem? Os moabitas. E ali estava então Balaque, entre eles, observando o povo de Israel, que era uma grande nação. Aí veio o quê? A ganância. Veio o quê? Os olhos cresceu. Concluindo, foi aonde ele queria fazer aquele pacto com Balaão, vamos dizer assim, aquela oferta, aquele prêmio para Balaão. Veja, e o que aconteceu? Aconteceu no que aconteceu. Balaão entrou por esse caminho de uma vontade permissiva. E depois nós vemos aqui mais tarde o Senhor falando sobre Balaão novamente. Vamos ver aqui. Onde nós lemos Apocalipse capítulo 2 e o versículo 14. Veja só. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Veja só. O qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Vê? Então o maior pecado, irmãos, tu fala a prostituição é um pecado, é terrível sim, mas a prostituição mais terrível que tem, o adultério mais terrível que tem, é o adultério espiritual. É a pessoa sair da vontade perfeita de Deus e levar as pessoas ao adultério espiritual.
Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos ter o discernimento, né, se realmente estamos na vontade perfeita de Deus ou estamos caminhando na vontade permissiva. E na vontade permissiva, Deus permite, vá. E se Deus pode usar de misericórdia e ainda fazer a pessoa acordar, né? Porque Balaão precisou o anjo chegar ali e desembainhar a espada, primeiro para a jumenta, e ela foi mais digna primeiro de ver o anjo, né? E graças a Deus, não somos dignos, mas ele tem usado dignidade e nós temos visto o anjo da era, o profeta de Deus, com essa espada também na mão, a palavra, com a cinta do Senhor, e nos tem mostrado o caminho da verdade. Deus abençoe, irmãos, essa é a pequena porção que Deus tinha para nós nessa manhã. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.